Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, seja bem-vindo ao canal da nossa comunidade, é uma alegria ter você aqui conosco. Desde já quero convidar você a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e nos ajudar a levá-lo a mais corações. Dando continuidade à nossa catequese sobre os sacramentos, hoje nós vamos falar sobre o pecado, suas consequências em nossa vida e vamos também poder conhecer mais qual é a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. Então, meus irmãos, o Catecismo da Igreja, a partir do número 1846, já ali no artigo 8, a Igreja vai nos ensinar sobre o pecado. Ela vai nos dar a definição, a diversidade do pecado e a gravidade, né? Então, o que é o pecado, quais são os pecados e qual é a gravidade destes pecados. Então, o que é o pecado, né? O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. Mas, sobretudo, o pecado é uma falta de amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Ele se dá, né? Ele pode se realizar por uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus. O pecado é uma ofensa a Deus. É uma transgressão voluntária da lei de Deus, né? Então, uma pessoa de forma atenta, consciente e intencionalmente escolhe o pecado, né? Então, o pecado, ele ergue-se contra o amor de Deus por nós e desvia o nosso coração dele, né? Ele ergue-se contra o amor de Deus por nós e nos desvia desse amor, nos desvia de Deus, né? Ele é, sobretudo, uma desobediência a Deus, uma ofensa contra Deus e também uma preferência da nossa vontade à vontade de Deus. Então, no pecado, nós estamos ofendendo a Deus, desobedecendo a Ele e também estamos preferindo a nossa vontade à vontade de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos elegendo a nossa vontade à vontade de Deus, né? A variedade de pecados é grande, a própria palavra de Deus, São Paulo vai nos dar uma lista, né? Lá em Gálatas 5, 19 e 21. Mas nós podemos distinguir o pecado segundo o seu objeto, como em todo ato humano, ou segundo as virtudes a que este pecado se opõe, né? Por excesso ou defeito. E também segundo os mandamentos que ele contraria. Então, nós podemos distinguir o pecado segundo o seu objeto, para quem ele é cometido, né? Quais são as virtudes que este pecado se opõe? É por causa de um excesso? Ou é por causa de um defeito? Ou segundo os mandamentos que ele se opõe? Nós também podemos classificar o pecado conforme dizem respeito a Deus, ao próximo ou a nós mesmos, né? E podemos dividi-lo em espiritual e carnal, né? Ou ainda em pecados por pensamento, palavras, atos ou omissão. Mas como se distingue o pecado grave, que é chamado de pecado mortal, para o pecado leve, que é chamado de pecado venial? Primeira coisa, o pecado grave, ele destrói no coração de uma pessoa a força divina, né? A força divina do amor, sem a qual essa pessoa pode ser eternamente feliz. Por isso nós chamamos de pecado mortal, porque mata, né, na alma a graça divina, a graça santificante, né? Por isso chama-se de pecado mortal. Ele também destrói a caridade no coração do homem, desviando o homem de Deus, que é o seu fim último. O fim último do homem, o fim último de cada um de nós é Deus, né?
Dele nós viemos e para ele nós voltaremos, nós retornaremos, né? Então ele desvia o homem de Deus, que é o seu fim e a sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Então, pelo pecado, nós estamos preferindo um bem infinitamente inferior do que a Deus. É mortal porque nos priva da graça habitual. Essa graça habitual é a vida sobrenatural da alma, né? Então, por esta perca, né, por essa perda, por perdermos essa graça habitual, que é esta vida sobrenatural, né, nós perdemos essa união com Deus. Nós somos separados dele, o pecado nos separa de Deus. Então, o pecado mortal, ele ataca em nós o princípio vital, que é a caridade, que é o amor. E para que haja o pecado mortal, é preciso a plena advertência, o pleno conhecimento de transgredirmos em matéria grave uma lei. Então, o pecado grave, ele rompe com Deus, enquanto o pecado venial apenas agrava a nossa relação com Deus. O pecado mortal não, ele nos faz romper. Ele nos faz perder a graça, a amizade com Deus, a união com Deus. O pecado venial, ele, vamos dizer assim, mancha a nossa relação, ele agrava a nossa relação com Deus. Quando a lei que violamos não é necessária para o atingimento de nosso fim, ou quando a violamos de maneira leve, ou ainda se a lei é grave em si mesma, mas a transgredimos sem plena advertência ou sem pleno consentimento, o pecado é venial e não nos priva do estado da graça, né? Nossa alma ainda permanece em união com Deus. O pecado grave não, ele aparta o ser humano de Deus, né? Então, tal pecado, ele está relacionado com um valor significativo, isto é, isso se dirige contra a vida. O pecado mortal se dirige contra a vida ou contra Deus. Por exemplo, o homicídio, a blasfêmia, o adultério, né? E é cometido com total conhecimento e com total consentimento. O pecado venial não, ele está relacionado com os valores subordinados. Por exemplo, a honra, a verdade, né? A propriedade de alguém. E não ocorre com total conhecimento do seu alcance ou com total consentimento. Estes pecados, o pecado venial, ele perturba a nossa relação com Deus, mas, repito, não nos separa dele. Agora, meus irmãos, nós não podemos cair na tentação de achar que por ser um pecado leve, por ser um pecado venial, né, que não rompe a nossa relação com Deus, nós podemos estar consentindo cometer. Porque como nos ensina aqui o catecismo, ele perturba, ele mancha, ele agrava a nossa relação com Deus, né? Então não está tudo bem cometer pecado venial, né? Não podemos cair na tentação de achar que é menor a gravidade e por isso está tudo bem. Não, de forma alguma, né? Nós não podemos cair na tentação de achar que está tudo bem cometermos o pecado venial. Para que um pecado seja mortal, requer 3 condições ao mesmo tempo, né? Pecado mortal, todo pecado que tem como objeto uma matéria grave, a plena consciência e ser cometido deliberadamente, ou seja, ter um ato da vontade deliberada de cometer tal pecado. A matéria grave, ela é precisada pelos 10 mandamentos, né? O que caracteriza a matéria grave é cada um dos 10 mandamentos que este pecado se opõe. Mas quais são os efeitos do pecado mortal, né? Gente, o pecado mortal é um mal. É o único mal que existe, porque ele traz todas as outras espécies de mal em nossa vida, né? E também as suas consequências, né? As consequências de um pecado grave, elas são desastrosas na nossa alma e também são desastrosas em nossa vida. Eles podem ser visualizados nesta vida e também na outra vida.
suas consequências são desastrosas. Mas compreender o que é que o pecado ele faz em nossa alma. Expulsa Deus de nossa alma e com a perca de Deus nós perdemos todos os bens dos quais ele é a fonte. Deus é o bem eterno, é a nossa bem-aventurança. E com a perca de Deus, ao expulsarmos Deus de nossa alma, nós expulsamos a Ele e perdemos todos os bens do qual Ele é a fonte. Segundo, ao perder Deus, nós perdemos a graça santificante, pela qual nossa alma vive uma vida semelhante a Deus, a vida divina em nós, a vida da graça, né? É como se nós cometêssemos o suicídio espiritual. Nós estamos matando de forma deliberada, consciente, a nossa alma, a vida da nossa alma. Né? Perdemos a graça santificante. Né? E aí, com isso, nós perdemos o glorioso conjunto de todas as virtudes e dons que acompanham a graça santificante em nós. Com a graça santificante, são nos concedidos virtudes e dons. E com essa perca desta graça, nós perdemos todo esse conjunto de virtudes e dons. Perdemos os méritos passados, né? Que nós acumulamos com os esforços, com a penitência, com a oração, com a caridade, com a mortificação. Então, nós perdemos todos os méritos que nós conquistamos com os nossos esforços, né? E que somente poderemos recuperar esses méritos com muita penitência, com muita mortificação. Ao invés da liberdade de filhos, nós nos tornamos escravos do pecado e nos tornamos escravos do demônio. Ao cometermos o pecado mortal, nós expulsamos Deus. E se Deus, né? Se a casa está vazia e com esta casa vazia perdeu-se todo o conjunto das virtudes, todos os conjuntos dos dons, os méritos, né? Os bens que Deus é a fonte. Esta casa vazia, né? Como vai dizer a própria palavra de Deus, o demônio vem e o estrago é ainda maior. Né? Nós nos tornamos escravos das paixões suscitadas pela perca da graça. Nós nos tornamos escravos do demônio e de sua ação em nós. O pecado mortal é um mal abominável. Na verdade, nós devemos temê-lo como o único e verdadeiro mal em nossa vida. Porque se nós perdemos a Deus, se nós perdemos a graça santificante, a graça atual que vai operando em nós, a vida divina que habita em nós, o que mais? Qual é o mal pior que pode nos ocorrer? Senão este mal abominável que se chama pecado mortal. Por isso eu dizia que nós não podemos achar que está tudo bem cometermos o pecado venial. Porque para evitarmos o pecado mortal, nós precisamos evitar o pecado venial. Né? Por quê? Porque o pecado venial deliberado, ou seja, cometido inúmeras vezes, muitas vezes, né, eu vou simplesmente me habituando a cometer o pecado venial, eu vou consentindo, eu vou achando que está tudo bem, até porque é leve, não me afasta de Deus, não me priva da graça de Deus, né? E nos ensina a igreja e nos ensina a vida que de pecado em pecado venial, cometido deliberadamente, pode nos levar a cometermos o pecado mortal. Ninguém se põe num precipício, na beira de um precipício e fica contemplando o precipício achando que não vai cair. Né? Então o pecado venial é esse estar à beira do precipício. Né? E nós não podemos estar à beira do precipício. Né? Há uma diferença entre as faltas veniais que são cometidas por surpresa e aquelas que são cometidas com um propósito deliberado. Eu vou cometer, mas eu vou confessar-me. Eu depois vou arrepender-me. Né? Ou seja, está tendo aí um pleno consentimento da vontade. Eu sei que é pecado venial, que vai manchar minha relação com Deus, que vai agravar minha relação com Deus, mas eu vou cometendo deliberadamente, com o propósito de, após cometer, confessar-me. Então, meus irmãos, isso é se pôr na beira do precipício.
Isso é se pôr à beira do precipício. Então, nós precisamos entender que há uma diferença naquela falta venial que eu cometo por uma surpresa, ou seja, eu sou pego ali na situação de pecado, eu cometi o pecado, eu devo arrepender-me, mas há uma diferença nesse cometimento de pecado com propósito deliberado. Isso é sério e nós não podemos cair nesta tentação. Olha, até os santos, eles cometeram por algumas vezes uma falta de surpresa momentaneamente, por uma irreflexão. Às vezes a gente não reflete tanto como deveria, né? Ou então pela fraqueza da nossa vontade, por não termos uma vontade trabalhada, por não estarmos firmados na oração, na vivência dos sacramentos, por uma imprudência nossa, e aí a gente comete, né? Seja por juízo ou por palavra, contrários à caridade, né? Por uma mentira leve. Isso é uma falta cometida por surpresa, momentaneamente. Essas faltas, elas são lamentáveis, nós devemos lamentá-las profundamente, né? Profundamente. Né? Mas elas não são obstáculo à perfeição. Agora, os pecados veniais deliberados, eles são um obstáculo muito grande ao progresso espiritual, porque a gente não avança por causa do pecado venial deliberado. A gente não consegue dar passos significativos, a gente não avança na vivência da vida interior, na vivência da vontade de Deus. Por isso que nós devemos lutar energeticamente contra eles, contra o pecado venial deliberado. Nós precisamos considerar a malícia e os seus efeitos, porque ele vai trazendo, olha, o pecado venial cometido deliberadamente, ele vai agravando a nossa relação com Deus. Como? Vai nos esfriando no amor, na caridade, vai nos esfriando na fé, na vivência das virtudes, na vivência da oração, da vontade de Deus. Então, nós precisamos estar atentos, né, e combatê-los energeticamente em nossa vida. Então, meus irmãos, olhemos para nós, olhemos hoje para a nossa vida, né? Façamos um ato de contrição, um exame de consciência bem feito, para enxergarmos, né, qual é a nossa situação hoje. Quais são os pecados que nós temos cometidos? Quais são os veniais que ocasionalmente eu cometo ou aqueles que começam a ter um propósito deliberado, né? Eu vou cometendo e não vou percebendo que isso já se tornou uma rotina, sabe? Aquele pecado, como a gente chama, de estimação. E o pecado grave em nossa vida? Nós precisamos fazer esse exame de consciência que deve ser feito diariamente, nos arrependermos de fazermos uma contrição perfeita e de buscarmos a emenda de vida, o arrependimento e a confissão. E assim, ao retomarmos, né, pela graça da absolvição dos pecados, a graça divina em nossa vida, buscarmos estar atento para não cairmos em pecado. Que Deus nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora e que ela nos preserve contra todo o pecado mortal e nos ajude a combater os pecados veniais em nossa vida. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.